Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês a respeito de mais um pneu que eu testei, estou usando faz muito tempo para a gravel bike e que para mim é ainda o melhor pneu de gravel já feito. De todos os pneus que eu já usei, todos os pneus que eu já testei, esse, na minha opinião, é o mais interessante e o melhor. São os pneus Panaracer Gravel King. Quando eu comecei a pedalar de gravel bike, final de 2016, eu comprei uma bicicleta que veio com pneus de ciclocross, uns pneus fininhos, 35mm. E aí eu comecei a pesquisar na internet e eu descobri um cara chamado The Gravel Cyclist, o John. O John é o pai de todos os graveleiros, né, podemos assim dizer. Ele é australiano, mas mora nos Estados Unidos. E eu lembro que eu entrei, ele tem um canal no YouTube muito legal, vou deixar até o link aqui. E ele tem um site, um blog e tal. E ele estava testando esses pneus. E aqui no Brasil não tem representação da Panaracer. Panaracer é uma marca japonesa. Nos anos 80, 90 eles eram muito fortes, pneus de mountain bike. Eu lembro que tinha os pneus Dart e Smoke, eram muito legais esses pneus para rodar o 26. E os caras entraram de cabeça nessa questão do gravel. E já lançaram esse pneu chamado Gravel King. Eu já tive muitos pneus Gravel King. Eu comecei comprando um pneu Panaracer Gravel King SK. Por que é SK? É Small Knob, ou seja, ele é cheio de uns pontinhos, de umas coisinhas nesses pneus, e ele tem várias medidas. No começo só existiam duas medidas, uma que era 35mm e uma outra que era 40mm. Na verdade, esses pneus eles tinham essas medidas, mas eles eram mais largos do que estavam anunciados. O 35 media 38 e o 40 media 43. Depois eles mudaram a nomenclatura e hoje eles têm uma linha absurda de pneus desses Panaracer Gravel King Small Knob. Tem medidas mais largas ainda, 50mm, tem pneu 27,5 por 2.0, mas todos com mais ou menos a mesma característica. Então ele tem na parte central um monte de cravinhos pequenininhos e nas laterais ele tem uns riscos assim, né? Que assim, ele é perfeito, o Panaracer Gravel King? Não, não é um pneu perfeito. Por quê? Ele não é um pneu tão bom de curva. Eu testei aqui no canal, falei para vocês a respeito dos pneus da Maxxis, né? O Rambler e o Ravager. O Ravager, por exemplo, é um pneu muito melhor de curva para se usar na frente do que o Panaracer Gravel King. Só que o Panaracer Gravel King ele tem uma característica muito interessante, que é o que? A borracha dele, a forma como ele é feito, né, ela é extremamente resistente. As laterais do pneu elas são muito resistentes, muito fortes. E ele é um pneu que tem uma rolagem absurda, ele rola muito. E apesar de ser um pneu que rola muito, tem uma tração muito legal. Não é um pneu que, por ter os cravos baixos, ele não tem uma tração legal. Então, o único defeito, na minha opinião, dos Gravel King SK são que eles não são tão bons de curva. Você tem que saber ali como é que funciona essa característica do pneu. Outra coisa interessante, que eles são muito resistentes, mas muito resistentes mesmo. Fura, claro que fura. Já furei 2 pneus, furei um pneu dianteiro numa descida numa valeta, mas foi porque eu estava usando uma calibragem muito baixa do pneu. E não existe pneu que não fure, que não rasgue, num pedaço de pedra, numa rocha, o que for, vai acontecer isso. E eles não gastam tão rápido. Eles são muito resistentes, a borracha é uma borracha que ela é bem resistente, então eles duram muito tempo. Hoje eu tenho em uma bicicleta um par de Panaracer Gravel King 43mm, eles são
bem largos, tem mais largo, tem os 50, mas os 50 não cabe na minha bike. E em outra bicicleta eu tenho os Panaracer Gravel King 38mm. Os 38, eles são muito leves e muito rápidos e eu adoro. Só que, em algumas situações, como eu acabei de falar aqui, numa descida que você pega algumas valas, alguns buracos, eu já tive o problema deles rasgarem. Por quê? Porque eu estava usando uma calibragem muito baixa. Então eu prefiro usar às vezes o 43, que é um pneu um pouquinho mais pesado, que não rola tão bem quanto o de 38mm, mas é um pneu que vai ser mais resistente, vai aguentar mais a pancada e eu vou conseguir usar uma calibragem mais baixa sem ele dar aquela famosa snake bite. Então essa aí eu tenho duas bikes. Na época que tiver também bastante areião, bastante seco, eu vou usar o pneu 43mm e ele passa muito bem no areião. Já fiz o vlog aqui de uma corridinha que teve, que eu passei no areião com o pessoal de mountain bike, rabiando e eu passando reto. Tem a ver também com a calibragem do pneu, mas eles passam muito bem no areião. Panaracer Gravel King 43mm. E onde que eu compro esse pneu? Pessoal, aqui no Brasil, como eu disse, não tem. Então você tem que comprar de fora. Tem gente que compra no eBay. Eu comprei num site de uma loja na Inglaterra, merlincycles.com. E quando eu fui na Bélgica ano passado, eu comprei lá, mandei para casa de um amigo meu que mora na Inglaterra, e a gente foi para a Bélgica, ele levou o par de pneu. É o par de pneu que eu estou usando ainda na minha Crux, que é a minha gravel bike. Na outra bike ainda tenho também um parzinho de pneu 38mm. Uma coisa legal dos Gravel King é que eles agora ultimamente fizeram umas cores, né? Então tem pneu azul, tem pneu verde, tem pneu vermelho. Eu comprei um par de pneu verde e um par de pneu azul. Tem gente que não gosta, tal, mas eu acho legal. Eu lembro das antigas bikes de BMX dos anos 80 que tinha aqueles pneus azuis, cinza, verde, dourado. Eu acho legal. E eu não estou muito preocupado com o que os outros pensam da minha bike nem de mim não, tá? Então, gente, como eu já disse para vocês aqui, mais um teste de pneus. Esse aí eu estou testando já faz muito tempo. Então, para mim, ainda é o melhor pneu de gravel feito. Pode ser que eu experimente outro pneu aí e ache melhor. Eu gostei muito dos pneus da Vitória. Inclusive eu tirei os pneus da Vitória, devolvi, pus os Gravel King. Falei, não, os da Vitória são bons, mas os Gravel King são melhores ainda. Beleza? Galera, qualquer crítica, dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo no canal. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal? Inscreva-se. E é isso aí. Até!